Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quando eu estava lendo esse texto, todo o capítulo 9, todo o contexto dessa cura, e ela é uma das... Vocês sabem, eu não sei se a gente já disse isso para vocês em algum momento, mas uma das divisões do Evangelho de João é do capítulo 1 até o capítulo 11, onde nesses 11 primeiros capítulos, a ênfase que João deu ao narrar a história de Jesus é sobre os sinais miraculosos que Jesus realizou. Então esse primeiro livro, né, que é do 1 até o 11 do Evangelho de João, o foco aí são os sinais miraculosos que Jesus realizou. É por isso que alguns chamam esse de livro dos sinais, livro dos milagres realizados por Jesus. E o milagre maior que ele vai realizar, né, definitivo que ele vai realizar, é o capítulo 11, que a gente vai chegar lá, onde é a ressurreição de Lázaro, mostrando definitivamente o poder de Jesus sobre a morte e sobre a vida, né, dizendo que não existe nenhuma situação que Jesus não possa reverter, né? Então, por exemplo, o primeiro, né, que a gente vai ver ali, grande sinal, né, realizado ali, que é ali a cena em que Jesus alimenta a multidão. Depois você tem a cena em que Jesus transforma água em vinho. Você tem cenas onde Jesus, por exemplo, como essa, né, devolve vista a um cego de nascença, né? Em tudo isso, o evangelista está fazendo questão de selecionar milagres. São 7 sinais miraculosos realizados por Jesus, onde em cada um deles ele está mostrando o poder que Jesus tem sobre elementos da vida humana, né? Quer dizer, uma festa que se acaba e porque acabou o vinho e a alegria cessaria, e ele não permite que a alegria cesse, não permite que a festa cesse. Quer dizer, a vergonha que seria para a família, né, que estava dando aquela festa, de ter que encerrar a festa porque acabou o vinho, e Jesus não permite que isso aconteça. Mostra a ação de Jesus sobre elementos da natureza, como a água que ele vai transformar em vinho, e mostra também essa preocupação de Jesus com aspectos tão pessoais, tão próprios da vida humana e das nossas relações, né? Como a alegria, como a festa e assim por diante. Mostra a preocupação de Jesus com a alimentação da multidão que está o ouvindo. Simplesmente, olha, essa multidão está aqui, está ouvindo a gente, e é muita gente, como é que a gente vai dar de comer para essa gente? A solução dos discípulos é: manda todo mundo embora para casa, eles que se virem para comer e depois volta para a gente continuar. Jesus: não, são vocês que têm que alimentar essa multidão, né? Então, e aí Jesus multiplica ali pães e peixes e alimenta toda aquela multidão. Então, nisso tudo, a gente tem toda uma simbologia por trás desses sinais miraculosos, né? Sempre vai existir uma simbologia onde não só o milagre em si é uma realização, um feito, onde demonstra o poder de Jesus sobre alguma coisa, sobre algum aspecto da vida, mas é também para nós um ensino, né? Quer dizer, é para nós, discípulos e discípulas de Jesus, importante que a gente olhe para as necessidades desse povo e que a gente alimente essa multidão, né? Quer dizer, isso tem sempre fica uma simbologia e um ensino por trás disso tudo. Aqui não é diferente, né? Quando Jesus, o começo desse capítulo, se você quiser olhar, no comecinho do capítulo 9, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E aí tudo o que vem a seguir é a resposta de Jesus sobre essa pergunta dos discípulos. Mas essa pergunta dos discípulos não é uma pergunta qualquer, pontual, mas ela traz consigo uma visão de mundo, uma perspectiva de que tudo o que acontece conosco é porque Deus quis assim.
é porque Deus agiu de acordo com o nosso pecado, o nosso erro. Não sei se você já parou para pensar o quanto o Antigo Testamento é repleto dessa perspectiva. A noção de que se a gente fizer tudo certinho, Deus vai nos abençoar. Se a gente errar, se a gente pecar, nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado, inclusive por gerações. É o caso que você está vendo por trás dessa pergunta. Quem que pecou? Foi ele mesmo que pecou? Ou foram seus pais que pecou e ele, desde criança, está sofrendo as consequências do pecado dos seus pais? Né? Isso é uma pergunta que a gente vê o tempo todo. Por que essas coisas acontecem? Né? Por que está acontecendo essa tragédia? Por que o Brasil está vivendo o momento que está vivendo? Né? De um ponto de vista político, de um ponto de vista socioeconômico e etc. Por que nós estamos vivendo essa realidade? Aí tem uma crentaiada, né, dizendo cada abobrinha por aí, né, dizendo que não, o Brasil está vivendo isso porque se afastou do Senhor. E quando foi do Senhor para depois se afastar? Você está entendendo? Que perspectiva é essa? Né? Aí as pessoas até citam o texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e etc, e o Senhor vai ouvir o seu clamor e sarar essa nação, etc. A nação lá do povo de Israel, de 2 Crônicas 7, 14, não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Europa, não é nação. Não tem nenhuma coisa a ver. O povo de Israel é o povo escolhido que está em relação direta com esse Deus. Está entendendo? Se você fosse traçar algum paralelo sobre quem é povo ou nação, certo? Que ora, clama, se humilha e Deus cura, esse povo é a igreja. E não o Brasil. Não é em Brasília que vão orar, segundo Crônicas 7,14. Você está entendendo? Até os crentes lá de Brasília, você não esquece, eles oram agradecendo a Deus pela propina que receberam. Vocês lembram desse vídeo? Da bancada evangélica agradecendo a Deus pela propina que haviam recebido e etc. Então isso você vê lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com a gente, certo? Então, por trás dessa pergunta, desse imaginário de que alguém errou e por que alguém cometeu um pecado, porque alguém se desviou, porque então sofre-se as consequências, e essas consequências, na perspectiva dele, é punição divina. É Deus quem está punindo. Não é simplesmente o erro do tipo, poxa vida, né? Nascemos numa igreja cristã, aprendemos desde muito cedo que sexo é para acontecer dentro do casamento, mas o que a gente opta por fazer? Fazer tudo errado, né? Então começa a ficar com uma pessoa, engravida, né? E aí você tem um filho fora de uma relação, fora de tempo, e assim por diante, e aí vem com todo esse prejuízo, que é a consequência do erro que você tomou, da decisão que você tomou, certo? Você vai atrapalhar o seu período de formação, você vai atrapalhar o seu ingresso no mercado de trabalho, você vai atrapalhar um monte de coisas. Por quê? Porque você teve uma relação fora daquilo que era o projeto de Deus para nós e como a gente aprende com a palavra de Deus. Então isso é consequência do seu erro, não é punição divina. Você está entendendo? Não foi Deus que fez vocês engravidarem por causa que vocês tiveram sexo antes do casamento. Isso é coisa da natureza mesmo. Entende? Papai e mamãe ensinou a gente como é que funciona esse negócio. Então a gente já sabe o que é que vai acontecer. É consequência, não é Deus punindo. E essa era a perspectiva que os caras tinham. Que tudo o que acontecia de ruim era Deus punindo. E punindo o pecado de alguém. E era o que eles viam nesse cego de nascença. Eles passam por esse cego, olham para esse cego e lançam para Jesus a pergunta: mestre, quem foi que pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E aí a resposta de Jesus é genial. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o que vem a seguir, a partir do verso 6, é Jesus curando esse cego. E aqui é uma coisa muito curiosa que acontece, que eu não vou entrar nesse assunto. Jesus gospe no chão, mistura a sua saliva com a terra, esfrega nos olhos daquele homem e manda esse homem se purificar no tanque de Siloé. E ali ele se lava naquele tanque e ele volta a ver. E aí toda a sequência do texto é a investigação que os fariseus vão fazer desse milagre.
porque eles não aceitam em nenhuma hipótese que Jesus fizesse esse milagre. Principalmente que a primeira reação dos fariseus, dos religiosos desse tempo, é não olhar para o milagre e engrandecer a Deus por causa de uma cura como essa, mas de arrumar uma acusação contra Jesus. Ele viola o sábado. Ele é aquele que não cumpre a lei do sábado. E aí todo o texto é em torno dessa questão, até chegar no ponto em que nós lemos. O que Jesus está dizendo então? Olha, não foi o pai dele que pecou, não foi a mãe dele que pecou, não foi ele que pecou. Isso está aí, isso aconteceu, isso faz parte da vida humana. Isso é um processo natural, onde a gente não tem como intervir nisso, certo? Toda tragédia, tudo que acontece com a gente não necessariamente tem a ver com Deus. Porque nada disso, a cegueira não é para ser assim. Deus não criou o ser humano para cegueira. Deus não criou o ser humano para nascer com qualquer tipo de deficiência. Deus não criou o ser humano para a morte. O problema maior do ser humano, Deus não criou o ser humano para a morte. Isso daí está assim por causa do pecado. Isso daí está assim porque a forma como Deus criou as coisas e o sentido que Deus tinha dado para a criação foi completamente deturpado a partir do pecado. Então isso daí está aí mesmo. Isso é assim, isso é a natureza. Só que tem um detalhe, eu vim para que nessa situação e nessa cegueira se manifeste a glória de Deus. Se manifeste o poder de Deus. E que essa cegueira vai se tornar um testemunho de que Deus está entre vocês, de que Deus ama vocês, de que Deus pode reverter todas as situações e que não existe cegueira que não pode se transformar em visão. E é exatamente o que ele vai mostrando, certo? Só que aí o que é interessante nesse capítulo 9 é que essa cegueira dele, desse homem, cegueira física, ela vai ganhando um contorno muito maior. Daí a simbologia. Porque o que Jesus vai mostrar é que existe um tipo de cegueira muito pior do que a cegueira física. Existe um tipo de cegueira que de fato vai te matar, que de fato vai te levar à morte, que vai te levar à condenação eterna. E é essa cegueira que Jesus está preocupado. O que Jesus está tentando dizer, por outras palavras, eu tenho o poder de transformar os cegos em pessoas que veem. Eu tenho o poder de transformar essa situação. Eu vim para este mundo para dar luz para aqueles que estão nas trevas, certo? Então, o que é a realidade de uma pessoa que nasceu cega? Essa pessoa nunca viu a luz. Nunca viu a luz. Tudo o que ela vê é escuridão. E num determinado momento, chega Jesus na história desse homem, toca nesse homem e esse homem passa a ver a luz. A escuridão se dissipa, né? E tudo começa a mudar na vida desse homem. Quando eu estava lendo esse texto para falar para vocês, eu lembrei de dois filmes, né? Um é primeiro do livro e depois do filme, e o outro que é só o filme. Um deles foi o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, né? Acredito que vocês já tenham ou lido o livro ou assistido o filme, que é um ensaio brilhante, né? Um livro brilhante do Saramago. E o outro deles é um Matrix. Vocês já assistiram Matrix? Eu já falei de Matrix algumas vezes para vocês. Eu até compreendo que vocês não tenham feito o resumo de João capítulo 8, a não ser a Laís, certo? Mas vocês não conhecerem Matrix é inadmissível. É inadmissível. Dá para entender? Mas assim, e eu já dei as dicas. Se vocês não foram atrás do Matrix... Para quem conhece um pouco da história e para quem não conhece, aí vai, né? A ideia do Matrix é que toda a humanidade vive em umas incubadoras. Toda a realidade que nós vivemos e experimentamos nada mais é do que um grande software que a gente chama de Matrix, né? Então toda a humanidade vive dentro dessa realidade. Aquilo que ela chama de realidade, na verdade, é simplesmente uma questão da mente dessa pessoa que nasceu inconsciente, está até hoje dentro de uma incubadora. E aí você tem uma resistência que vive em Sião, que é perto do núcleo da Terra, o único lugar ainda quente na Terra. E essa resistência trabalha para libertar pessoas da escravidão das máquinas e trazê-los de fato para a realidade. O que vai ser acordado, né? Ou seja, tirado de dentro da incubadora e trazido para a realidade de fato, e a realidade de fato é horrível, é péssima, né? Que é a realidade que acontece lá em Sião e a guerra com as máquinas. É ali que ele se torna consciente do que de fato está por trás da realidade.
É ali que ele se tornava consciente do que de fato é o mundo. Entende? Do que determina o curso das coisas. É ali que ele tomava consciência, né? Quem vai ser acordado é aquele cara que parece muito comigo, Keanu Reeves, sabe? O Neo. Por que a risada? Pô, mas enfim. E aí ele vai ser acordado ali e tal. E aí tem uma cena brilhante, que é assim que ele é tirado, desplugado da Matrix, ele é jogado ali pra fora, como se fosse um esgoto, um lugar assim. A nave do Morpheus chega ali, pega ele, né? Nabucodonosor. A Nabucodonosor pega o Neo dali, e ali ele vai para um período de recuperação, reconstrução muscular. Quer dizer, ele nunca usou nenhum músculo do corpo dele, ele simplesmente viveu a vida toda dele dentro daquela incubadora, dentro de um gel, um líquido ali. E ali tem uma pergunta, que enquanto ele está com todos aqueles eletrodos ligados no corpo dele, ele pergunta o seguinte para o Morpheus: por que os meus olhos doem tanto? Aí o Morpheus fala: porque você nunca usou eles. É a primeira vez que você está usando seus olhos, né? Ali ele tem por volta, já acredito eu, né, uns 30 e poucos anos, e é a primeira vez que você está usando os seus olhos, né? Então é por isso que eles doem. Até que você se acostume com a luz, ele vai doer. É aquela mesma sensação, você está por um bom tempo numa sala completamente escura, de repente acendem todas as luzes. Qual é a sua sensação? Né? É agressivo, né? Alguma coisa está esquisito, não é confortável, né? Justamente por isso, primeira vez que nós estamos usando os nossos olhos. Não é interessante que o Evangelho de João vem mostrando a realidade do reino de Deus exatamente dessa perspectiva? De uma abertura de olhos. E o capítulo 9, aí fica a dica para vocês, o capítulo 9 do Evangelho de João é um paralelo, é quase que um espelho com o capítulo 3 da conversa de Jesus com Nicodemos. Aqui você tem um paralelo muito grande, onde a mesma conversa de Jesus com Nicodemos sobre nascer de novo, é necessário que você nasça de novo para você ver o reino de Deus e etc, etc. É a mesma coisa que você está vendo nessa conversa aqui, né? Onde tudo que está acontecendo no capítulo 9 é um espelho do capítulo 3. E a ideia toda é o novo nascimento. Nascer de novo, se converter a Cristo, é ter os seus olhos abertos. É ser cego e agora poder enxergar. É viver uma realidade onde os seus olhos contemplam a realidade de uma determinada forma. Mas quando Jesus chega na nossa vida e nós nos convertemos a Ele, cremos nele, o que acontece? Os nossos olhos são abertos e a gente pode enxergar o que está por trás da realidade. O que de fato determina o curso das coisas, o que de fato é o que importa para a nossa vida e como que nós podemos guiar agora a nossa vida a partir do que os nossos olhos, agora abertos, podem ver. Então, a conversa toda com esse homem, que Jesus vai ter de novo no final, depois de ter curado e etc., começa lá no verso 35, onde esse homem é expulso da reunião que estava com os líderes religiosos e assim por diante. E aí, deixa eu só ler um trecho que eu acho sensacional, a palavra do homem cego para os líderes religiosos. Olha só, versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Falando de Jesus. E aí, o que era cego e agora via, respondeu o seguinte: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Se pecadores são capazes de realizar um feito como esse, o fato é esse. O fato é que eu era cego e agora eu vejo. Então perguntaram: o que ele lhe fez? Desculpa, o que lhe fez ele? Como ele lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulos dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. E o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. É interessante os dois polos
que esse texto traz sobre a relação com Deus. Deus não ouve pecadores, mas Deus ouve quem o teme e pratica a sua vontade. Qual é o oposto do pecador? Temer a Deus e praticar a sua vontade. Esse é o oposto do pecador. E aí vem o versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. É exatamente o que Nicodemos fala para Jesus. Né? Olha, eu bem sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que você tem realizado se Deus não estiver com ele. Então, por favor, me explica o que é que está acontecendo. Porque eu não estou conseguindo enxergar as coisas como você enxerga. E aí, depois, diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E aí essa resposta dos fariseus para o cego é muito significativa. Eles apontam para o cego de nascença, que foi o alvo da cura de Jesus, de um milagre de Jesus, para que na vida dele se manifestasse o poder de Deus. E esses homens olham para esse homem e dizem o quê? Você é pecador. Como é que você, um pecador, quer ensinar a gente? Pressupondo que nós não somos pecadores como você. E olha que interessante. Nós é que enxergamos as coisas. Nós é que somos bons. Nós é que temos a verdade. Nós é que possuímos o conhecimento, a sabedoria. Como você, um pecador, vem querer ensinar a gente? E aí, com essa ousadia desse homem, eles o expulsaram. E aí vem o verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E aqui se conclui a cura desse homem. E é só aqui que a cura desse homem está completa. Porque a cura desse homem, inicialmente, qual tinha sido? Ele era cego. E agora, fisicamente, podia enxergar. Mas essa cura é só um pequeno sinal para a verdadeira cura que estava por vir. E a verdadeira cura que estava por vir era a seguinte: homem, você crê no Filho de Deus? Você crê naquele que o Pai enviou? E aí aquele homem faz a pergunta, né? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? É como se Jesus, de fato, estivesse ali, na frente dele, ele está olhando para Jesus, mas é incapaz de identificá-lo, de vê-lo como de fato ele é. De ver nele o que está por trás dele. De olhar para aquela realidade, aquele homem nazareno, Jesus, e perceber quem ele é, o Filho de Deus. E aí Jesus responde, auxilia ele na visão, e aqui é que ele tem os seus olhos de fato abertos. Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Algo muito semelhante foi o que Jesus disse para aquela mulher no poço em Samaria, né? Quando o Messias vier, ele vai nos explicar todas as coisas. E a resposta de Jesus: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu estou aqui na sua frente. Basta que os seus olhos sejam abertos e você veja quem de fato eu sou. Essa abertura de olhos é a abertura de olhos da fé. Por isso que a pergunta inicial de Jesus é: você crê no Filho do Homem? Verso 35. Agora vamos continuar do verso 39. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E essa é uma palavra sensacional de Jesus, né? Porque este homem cego de nascença é um homem que vive uma situação de vulnerabilidade social, usando um termo moderno para definir a condição desse cara lá no passado, né? É um homem de vulnerabilidade social. Por ser cego, ele não consegue trabalho como todas as outras pessoas, né? Então, os cegos, os paralíticos, os leprosos, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, todas essas pessoas formam aí grupos sociais, e não é à toa que você vê Jesus o tempo todo em contato com essas pessoas, muito mais em contato com essas pessoas do que grupos da sociedade que estavam bem e tranquilos. Na verdade, os grupos que faziam parte da sua nata social eram os grupos que sempre estavam entrando em conflito com Jesus.
Porque eles sempre olhavam para as pessoas que passavam necessidades como castigadas por Deus. As pessoas que estão em condições de precariedade são pessoas flageladas por Deus, por causa do pecado delas ou dos seus pais. É por isso que os fariseus, os mestres da lei, os religiosos, não comiam com publicanos, com pecadoras, com prostitutas, com leprosos. Por isso que o leproso era expulso da sociedade, vivia do lado de fora da cidade, não podia ter contato com a sua própria família. Por que Jesus tocava leprosos, curava leprosos? Não só a cura em si, mas a reintegração social dessa pessoa. Ele poder voltar para a cidade, poder voltar para a sua família, para os seus entes queridos. Poder reconstruir a sua vida a partir daquela cura. Uma doença que naquele tempo era incurável. A mesma coisa a cegueira, a mesma coisa a paraplegia, a mesma coisa possessões demoníacas e tantas coisas que faziam com que essas pessoas estivessem à margem da sociedade e fossem vistas pelos líderes religiosos como pessoas flageladas por Deus, castigadas por Deus por causa do pecado. E o que Jesus vem mostrar é que isso não é verdade, que essa não é a realidade, que essas pessoas estão como estão porque, infelizmente, o pecado está na história, mas Jesus é aquele que veio para trazer para a luz aquele que está nas trevas. E dentro do Evangelho de João e nas cartas de João, essa realidade está muito clara. Quem anda com Jesus está na luz, quem anda sem Jesus está nas trevas. A vida de pecado é uma vida nas trevas. A vida com Cristo é uma vida na luz. E esses paralelos vão sendo estabelecidos. E o que Jesus vem mostrar é que ele veio para este mundo com um propósito. O propósito do julgamento. Que julgamento é esse? Eu quero que os cegos vejam. Mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, aqueles que veem vão se tornar cegos. E aí a pergunta que os fariseus vão fazer para Jesus é exatamente a seguinte: acaso nós também somos cegos? Na verdade, o que Jesus estava falando, não, vocês são os que veem. E vocês veem com clareza. E porque vocês veem com clareza, é que vocês são culpados. Porque vocês veem com clareza tudo que Deus revelou. Vocês veem com clareza tudo que é a vontade de Deus. Vocês veem com clareza toda a lei de Deus. Vocês veem tudo isso com muita clareza. E mesmo assim, não temem a esse Deus. E mesmo assim, desobedecem a esse Deus. E mesmo vendo tudo com tanta clareza, vocês continuam sendo pecadores. E a cegueira de vocês é tão grande que vocês não conseguem enxergar que vocês são pecadores. E consideram os outros pecadores e não vocês mesmos. E é aqui que Jesus chega e inverte a ordem de tudo. Aquele que era o menosprezado da sociedade se torna o alvo do seu ministério, e aquele que era a nata da sociedade se torna o alvo da sua crítica. É interessante isso, né? É interessante isso. E aí, esses dias um amigo me mandou uma frase que ele extraiu daquela série, não sei se vocês já viram, Damnation, no Netflix. E aí é uma história de um cara, de um revolucionário, no período da Grande Depressão nos Estados Unidos. E esse cara se passa por pastor, se finge como pastor, para trabalhar numa sociedade agrícola de pequenos fazendeiros e tal. E ele incita esses fazendeiros a se rebelarem contra o sistema que taxava os preços e fazia com que os seus produtos obrigatoriamente fossem vendidos mais baratos. E toda a estratégia por trás dessa fixação de preços nada mais era do que tomar as terras desses pequenos fazendeiros para que fossem vendidas para as grandes empresas produtoras dos alimentos e etc. E esse cara se infiltra nessa comunidade como um pastor e passa a guiar essas pessoas na greve, na revolução e etc. Né? Só que ao longo dessa história toda, ele vai mostrando sinais de que existe de fato lá no fundo do seu coração alguma relação com Deus e alguma coisa a ver com o seu evangelho. E aí, em um determinado momento, esse cara ele define o que é ser pastor. E ele diz o seguinte: eu faço o que todo pastor deve fazer. Eu conforto os que estão desconfortáveis. E eu trago ao desconforto os que estão confortáveis. É mais ou menos isso.
Eu vim para cegar aquele que vê e para dar visão para aquele que está cego. Porque se você está vendo demais, e se você está vendo tão bem, e ainda assim não consegue viver aquilo que é a vontade de Deus, talvez seja a hora de você ficar cego um pouquinho. Talvez seja a hora de você ser cegado para aquilo que você está vendo, porque aquilo que você está vendo não é vontade de Deus. E aquele que está cego, talvez seja a hora de você abrir os seus olhos definitivamente. O que mais me chama a atenção nisso tudo é o como, depois de tudo isso, onde Jesus vai lá na frente, vai morrer, ele vai ressuscitar, desce o seu espírito, se forma a igreja. E aí esse texto ganha um sentido diferente para nós. Porque agora, como igreja e como povo de Deus, todos nós, devemos olhar para esse texto e nos fazermos a seguinte pergunta: quem que eu sou aqui? Eu me assemelho mais ao cego que agora diz que crê no Filho do Homem e o adora, ou eu me assemelho mais aos fariseus que veem tudo com clareza, mas continuam vivendo no pecado? Porque essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. E que infelizmente acompanha todos nós. Que possibilidade é essa? De termos sido redimidos em Cristo, de conhecermos o Evangelho, de conhecermos a Deus, de conhecermos a Sua Palavra, de estarmos todo sábado na igreja, de estarmos todo domingo na igreja, de ouvirmos a Palavra de Deus constantemente, de cantarmos as músicas que a gente canta. Nós corremos o risco de sermos essas pessoas que se tornaram nada mais do que os fariseus aqui. As pessoas que vivem uma vida religiosa, mas continuam no pecado. Tiveram os seus olhos abertos, mas não conseguem enxergar a sua própria nudez e a sua própria vergonha e a sua própria culpa. Não é curioso que isso aconteça? Não é interessante o quanto isso é atual? De pessoas que se converteram a Cristo, mas decidem viver o pecado. Pessoas que nasceram em lares cristãos, foram criados e criadas com valores cristãos, mas em um determinado momento decidem experimentar a vida no mundo. Decidem, cara, eu decidi viver a minha vida do jeito que eu quero. E se todos os meus colegas estão fumando maconha, eu vou fumar maconha. E se todos os meus colegas saem para beber, eu vou sair para beber. Se todos os meus amigos transam sem nenhum tipo de escrúpulo, sem nenhum tipo de freio moral, é isso que eu vou fazer. E vai viver isso. Vai viver isso. Sabe como Pedro definiu esse tipo de atitude? Abre a sua Bíblia. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pesado, né? Então, do que ele está falando? Pessoas que conheceram a Deus, estão na igreja, nasceram na igreja, ou se converteram em determinado momento das suas vidas. E aí aprendem que a vida da pessoa na igreja é frequentar o escape, frequentar o culto no domingo, e aí ele vai
mostrando que tem algumas habilidades e começa a ser solicitado para trabalhar, e aí vai tocar no louvor, e aí vai fazer não sei o quê, e aí começa a sua atividade na vida da igreja e etc. E aí aprende da Bíblia, ouve pregações e assim por diante. Ouve tudo isso. Tem muita clareza sobre o certo e o errado. Sabe com quem deve andar e com quem não deve andar. Sabe o que é uma boa companhia que vai te levar para perto de Cristo, e sabe o que é uma má companhia que vai te levar para a lama. Sabe? Tá claro isso tudo. Mas ainda assim, como uma besta humana, decide seguir quem vai te levar para a lama e não quem vai te levar para perto de Cristo. E aí o que acontece, como eu vou usar as palavras de Pedro, não minha, com esse animal? O que acontece? É como o cão que vomita e vai se embolar todo no seu próprio vômito. Vocês já viram essa cena? Que coisa mais nojenta que é? Um cão que vomita e começa a se enrolar no próprio vômito. E a outra imagem que ele utiliza, muito comum do seu tempo, é como uma porca que acabou de ser lavada, está limpinha, e assim que ela vê uma lama, ela sai correndo para a lama e se suja toda naquela lama. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Qual é o meu medo? E o que me vem à mente quando eu penso nesse texto, agora voltando lá para João? O que me chama a atenção é que hoje pode ser que você esteja incluído entre aqueles que são como os fariseus. Pode ser que esse seja o momento da sua vida. Você sabe o certo e o errado e escolhe o errado. Você conheceu Jesus. Seus pais te criaram com Cristo. Você conhece o Evangelho. Você tem clareza, você vê o certo e o errado. Mas mesmo assim, o que você faz? Você decide ser cego de novo e andar sem direção. Você decide trevas ao invés de luz. Você decide caminhar por caminhos de morte. E você não para pensar o tamanho da estupidez que é isso. Você não para pensar a burrice que é isso. Você não para pensar a negligência do chamado de Cristo que isso é na sua vida. Você não para pensar que isso é você virando as costas para o Cristo que te salvou. Você não para pensar que é como se Cristo tivesse aberto os seus olhos, porque você era cego de nascença, e você decide pegar 2 agulhas, enfiar nos seus olhos e trazer a cegueira para você de novo. É isso que se decide fazer. Tem sentido isso? Tem sentido fazer isso? E por que a gente vê isso de uma forma tão comum, inclusive no nosso meio? Por que, gente? Sério mesmo. Sério mesmo. Dentro da nossa atividade pastoral, nós conversamos entre os pastores. E a gente, porque faz parte do nosso trabalho pastoral, a gente sabe das coisas que têm acontecido no nosso meio. A gente sabe de problemas e de pessoas que têm decidido trilhar os caminhos de morte. E os pais chegam desesperados para nós: vai lá e salva meu filho. A gente não é Messias. A gente não é Cristo. A gente não tem como fazer por você o que Cristo já fez na cruz do Calvário. Você é que tem que tomar vergonha na cara. Você é que tem que abrir os seus olhos. Você é que tem que deixar de ser burro, de idiota, e trilhar o caminho da justiça. E andar de acordo com aquilo que você já aprendeu. E andar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Porque a palavra de Pedro é muito simples. Seria muito melhor que vocês nem tivessem conhecido o caminho. Porque a situação de vocês é muito pior do que quando vocês conheceram a Cristo. Agora vocês viram a luz e decidiram apagar a luz. Deixa eu andar pelo meu próprio caminho. E as consequências que você vai enfrentar disso não é punição de Deus. É a paga pela tua burrice. As consequências que você vai enfrentar, não tem jeito, você vai enfrentar.
As consequências que você vai enfrentar disso não tem nada a ver com Deus punindo você. Tem nada a ver com Deus punindo você. Deus puniu o filho dele para não ter que punir você. Dá para você entender isso? Deus levou o filho dele para a cruz do Calvário para que você não tivesse que estar lá. Foi isso que ele fez. As consequências das besteiras que você tem feito na sua vida não tem nada a ver com Deus punindo você. Tem a ver com você tomando decisões erradas, sabendo com muita clareza por onde você deveria estar andando. É triste pra caramba, gente. É angustiante, pra te falar a verdade. É angustiante a gente pregar o evangelho, a gente ensinar pessoas, a gente aconselhar pessoas, a gente ir atrás de pessoas. É angustiante. E mesmo assim você vê que a cada dia as pessoas querem ir para um caminho completamente oposto do caminho que Jesus tem proposto para elas. Como é triste e angustiante. Na minha perspectiva, assim, se não fosse o outro lado, pessoas que querem sair das trevas e chegar na luz, ou seja, se a gente visse mais pessoas querendo ir lá como a porca, se sujar na lama, se só isso que a gente visse, cara, eu sinceramente, eu desistiria da minha carreira pastoral. Que não teria o menor sentido. Graças a Deus que no meio disso tudo tem gente que quer abrir os olhos. Graças a Deus que no meio disso tudo tem gente que quer deixar de ser cega. Graças a Deus que tem gente no meio disso tudo querendo voltar para a sanidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque isso é o que motiva. Isso é que nos leva à frente. Mas eu não posso dizer que quando uma única pessoa para quem a gente prega o evangelho entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando a gente está pregando o evangelho, a gente está falando aqui um assunto tão sério e as pessoas estão brincando, dando risada e conversando. Como é triste isso. Como é triste isso. Como é triste. Porque você está perdendo oportunidades que outras pessoas aí fora não têm e não tiveram. Você está num ambiente sagrado, não porque o prédio é sagrado, mas porque a graça de Deus se manifesta nesse lugar. E você despreza isso. E as pessoas desprezam isso. Viram as costas para isso, negligenciam isso. Nós temos um chamado para levar Cristo a sério. A sério. A sério. Nós não somos chamados para sermos homens e mulheres religiosas. Nós não somos chamados para ser crente de carteirinha como os fariseus eram. Não é essa a nossa vocação. Nós somos chamados para temer ao Senhor e obedecer à sua vontade. Nós somos chamados para andar com Cristo. Nós somos chamados para levar Cristo a sério. A sério. Ele não está aqui para brincadeira. O que está envolvido aqui é a tua vida. É a tua eternidade. É isso que está envolvido aqui. Não é coisa simples, não é coisa banal, não é coisa corriqueira. É a tua vida que está envolvida aqui. E essa tua vida, você pode não dar valor nenhum para ela. É por isso que você vive do jeito que você vive. Só que Cristo Jesus deu para a sua vida um valor tão grande que Ele foi para aquela cruz para dar a vida dele pela sua. Essa sua vida, para a qual você não dá importância nenhuma. E justamente porque não dá importância, que não sabe o valor que a sua vida tem para Deus, que não sabe mensurar o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário pela sua vida, e você decide ser cego, decide virar as costas, decide negligenciar tudo isso para viver a sua própria vontade e o seu próprio desejo. É porque você ainda não aprendeu o valor que a tua vida tem para Deus. É porque você não faz ideia do preço que Jesus Cristo pagou no Calvário pela tua vida, para redimir a tua história, para transformar os teus caminhos, para transformar os seus valores, para te trazer para a luz, enquanto você deliberadamente decide viver nas trevas.